Então, agora nós vamos discutir esse caso clínico. Então, é um caso clínico, obviamente, de abdômen agudo. A importância desse abdômen agudo aqui agora é avaliarmos a condução do nosso abdômen agudo. Temos um paciente, sexo feminino, 77 anos, que deu entrada na emergência do Hospital Universitário de Vassouras, às 6 da manhã, com quadro de dor abdominal localizado em todo o andar superior do abdômen. E um episódio de vômito. A mesma referiu que vem fazendo tratamento com gastroenterologia para gastrite, fazendo uso de omeprazol. Porém, durante a madrugada, a dor se intensificou, vomitou e a barriga estava inchada e resolveu procurar o serviço de emergência. De história patológica pregressa, o paciente negava diabetes, alergias, já tinha realizado várias cirurgias, inclusive 3 cesarianas, por incisão mediana infraumbilical. Fez transplante de córnea e está em tratamento a longo prazo regular para tratar gastrite. Essa é a história que nós temos. No exame físico, ela estava em bom estado geral, acordada, orientada, eupneica, respirava normalmente em temperatura ambiente, pressão normal, frequência normal, hidratada, quer dizer, a ectoscopia ao exame físico inicial, normal. O abdômen era globoso, isso não é distendido, era globoso, porém era flácido, peristalse era presente, era dolorosa a palpação profunda em todo o abdômen, mas não tinha sinais de irritação peritoneal. Tinha uma cicatriz mediana infraumbilical. Nessa cicatriz não havia sinais de hérnia em local nenhum. Olhou a virilha também, não tinha sinal de hérnia. Ela foi avaliada inicialmente no nosso pronto-socorro, é uma história real. O clínico avaliou, ficou na dúvida e solicitou exames laboratoriais para dar seguimento à investigação. O exame laboratorial, raio-x, rotina de abdômen agudo, raio-x de tórax. Ele não me mostra nada demais, tá? Porém, o que me chama a atenção é essa cúpula diafragmática à direita aqui, que ela é mais elevada, mas ela está muito elevada. Ó, ela está muito mais elevada que a cúpula esquerda. Tá? Normalmente ela é mais elevada. Raio-x de abdômen em pé, não vejo nada demais, vejo gás no colo é a periferia, vocês estão vendo aqui, ó. Então isso é normal. Quando o raio-x fica em pé, eu vejo alguns níveis formados, ó. Um nível aqui, outro nível aqui, ó. Aqui no hipocôndrio direito, aqui um pouquinho aqui na fossa ilíaca direita, tá vendo? Bem discreto, mas ele está mais aqui no hipocôndrio direito. Ó. Então, vemos aqui, outro nívelzinho aqui para o lado de cá, mas aqui chama a atenção, são esses níveizinhos de spa. E lembrando que até 3 níveis hidroaéreos a gente considera normal. Então, é um raio-x que não me mostrou muita coisa, não. O raio-x mostra sinais indiretos, tem uma alça parada ali do lado direito do corpo, que pode ser processo inflamatório do apêndice, pode ser processo inflamatório da vesícula. Mas lembra que ela fala gastrite, tratamento crônico, todo mundo aí pensou em pneumo peritônico, tinha que procurar por uma úlcera perfurada. Pneumo peritônico eu vejo no raio-x de tórax, não tem. Hemograma completo. Normal, tá? A série vermelha, uma leucocitose de 17.380, já é uma leucocitose importante. Lembra que na apendicite, na colecistite, eu tenho de 14 a 16, acima desse valor aí, eu penso em infecção secundária peritonite. Tenho 3 bastões, 9 bastões, quero dizer, já tem um desvio importante para a esquerda. Então, o paciente tem uma leucocitose com desvio, pediram uma lipase, veio normal essa lipase. TGO normal, creatinina normal, potássio
um pouquinho abaixo e um sódio próximo do normal, 145 a 155, amilase normal, ureia normal, bilirrubina normal, fosfatase alcalina normal, gama-GT normal, TGO normal. E ele pediu essa série de exames, não chegou a diagnóstico, e pediu uma avaliação para o cirurgião. Então, isso é uma evolução natural. O paciente chega numa emergência, ele é avaliado pelo clínico. E o clínico chama o cirurgião. E o cirurgião olhou esse paciente. Baseado nessa história clínica e nesse exame físico. Vamos abrir o som um pouquinho, porque eu não consigo ler agora o que vocês estão escrevendo. O que eu penso nisso? O que pode ser isso? Eu sei que vocês já viram o caso clínico, mas eu quero saber o que vocês pensam. O que pode ser isso aí? Quando você avalia um paciente, um dor abdominal, com abdômen agudo, tem que abrir um leque na minha cabeça. Esse abdômen agudo é cirúrgico ou não cirúrgico? Alguém operaria esse paciente agora e abriria essa barriga? Fala comigo aí, gente, senão eu fico inibido. Vocês querem escrever, né? Não, a gente não, eu não operaria. Ótimo, perfeito. Então, sei como a gente escrever, né? Vamos lá. Compartilhar. Ó, um falou que abririam, 2 falaram que não abririam esse abdômen. Tá? Doutor Nilson é a figura. Doutor Nilson falou que não abriria, não. Vamos lá, vamos voltar aqui na nossa tela. Então, a gente tem... Quais são os diagnósticos diferenciais que eu posso pensar nesse paciente? O que vocês pensam nesse paciente? O que isso pode ser? Pode ser uma apendicite, colecistite aguda. Sempre pode ser apendicite. Perfeito. Apendicite. Outro. Colecistite aguda. Pode ser colecistite. Infecção pode ser preferida. diverticulite. Oi? Tem relação ao histórico de cirurgias passadas? Alguma brida? Perfeito. Aderente. Brida é mais para congênito, tá certo. Mas eu prefiro que chame de aderência. Pode ser aderência, pode ser doença serogênica, ácido péptico, complicada com perfuração anão. Perfeito. Olha quanta coisa que isso pode ser. Então, está perfeita a linha de raciocínio. Temos um monte de diagnósticos diferenciais e falamos coisas cirúrgicas e não cirúrgicas. Perfeito. Essa é a linha de raciocínio. E pediram lá uma série de diagnósticos, de exames. Então, vamos voltar ao nosso compartilhamento. Perfeito, perfeito, perfeito. Professor, tem um aluno aí que falou que operava o paciente. Quem falou que operava, você pergunta o que ele acha que o paciente tem para levar a decisão dele operar. Muito bem. Então, vamos lá. Quem que falou que operava? Não vou falar nome, não, hein? Vamos manifestar. Por que operaria o paciente? Professor, ninguém falou que operava, não. Opa, vou falar nome, hein? Não, foi quando o senhor falou assim, pode começar a aula, e a gente escreveu sim. Eu sou um relapso. Então, tá. Muito, fiquei orgulhoso de vocês agora. Vamos lá. Vamos voltar ao nosso caso clínico, então. Estamos passando, vamos lá onde a gente parou. Então, o sim foi para ali, pode o resultado, sem nenhuma outra queixa associada. E realizou a avaliação dos exames. E, devido à incerteza do diagnóstico, foi solicitado tomografia de abdômen com contraste venoso. Então, não vamos discutir ainda nada sobre isso. Pediu uma tomografia. A tomografia, vocês estão vendo essa seta vermelha? Essa seta vermelha, essa parte esbranquiçada em cima, é o seco. Tá? Então, eles mostram, olha como é que essa gordura em volta do seco está espessada, onde a seta vermelha está. Olha como é que ela compara com o outro lado. Não estou conseguindo botar. Ó,
Aqui como é que está espessado? Ó, do lado de cá não está. Olha, vocês viram a diferença. Existe uma diferença de um lado para o outro. Então, eu vejo um borramento naquela gordura. E aparece uma imagem esbranquiçada que me lembra um fecalito saindo daquele apêndice. Uma imagem sugestiva de fecalito com uma gordura, até que prove o contrário, isso pode ser apendicite. Tá? Então, foi um achado inicial, fez uma reconstrução e mostrou aqui o apêndice, no meio da sigla, um apêndice distendido e com um cálculo ali dentro. Então, alguém falou, ó, isso parece uma apendicite, conduta laparotomia. Então, a laparotomia foi indicada pela tomografia. A imagem foi inconclusiva e a gente fez a TC e a TC. Então, o cirurgião falou para o paciente que o paciente tinha que ser submetido a uma laparotomia exploradora e possivelmente uma relação para apendicectomia. O paciente foi encaminhada para a realização da terapêutica cirúrgica. E durante a cirurgia... Opa! Foi utilizada a mesma cicatriz e a paciente foi submetida, então, à apendicectomia. Vocês veem um apêndice com uma necrose já localizada, tá? Não vejo uma perfuração, mas, a princípio, o paciente tem uma apendicite gangrenosa com participação incidental da professora Aline. Vamos lá. Ok? Então, vimos toda a linha do raciocínio. O paciente chegou, houve dúvida diagnóstica, lançamos mãos dos exames complementares do paciente. E agora nós temos algumas perguntas para serem respondidas. Primeira, a avaliação do paciente na sua admissão na emergência foi de forma correta? O que vocês acham? Vou botar um S aqui. Eu quero ler. Perfeito. Ó, alguém... falaram uma coisa já aqui. Então, vamos abrir o som. Primeiro, faltou toque retal e exame ginecológico. Perfeito. Faltou toque retal e exame ginecológico, que faz parte do exame físico do paciente. Quando eu faço toque retal e exame ginecológico, não é um exame do especialista, tá? Não é um exame importante do que eu quero ver o útero aumentado de tamanho, o ovário direito. Não. O que eu quero saber? Hipersensibilidade, dor à mobilização, dor à palpação dos anexos. Isso é um ponto importante. Tá? Então, isso foi um dado. Sentir falta de informação de postura antálgica. Perfeito. O paciente não tinha postura antálgica nenhuma, não tinha desconforto abdominal. Uma coisa que faltou ali, que ninguém falou ali, tempo de evolução. Não tinha tempo de evolução na nossa história clínica. Não sei quanto tempo essa paciente tinha para evoluir. Depois que você vê uma apendicite gangrenosa, eu sei que ela tinha mais de 48, 24, 48, 72 horas. É um tempo bem aberto. Mas um dado do mais importante que faltou ali na nossa história clínica foi esse tempo de evolução. Isso é algo importante do paciente. Tá? Faltou o sinal de Murphy, a gente não sabe se ele foi positivo ou negativo, quem falou foi a Yara, muito bem. Não teve o critério de alvarado. A gente não, alguém perguntou, ainda é muito usado? Não, não é muito usado, não. Isso é relativamente novo. A gente não utiliza muito o critério de alvarado. Vamos dizer assim, ele é implícito na nossa história clínica e exame físico. O nosso serviço em si não gosta muito de pontuar, igual eu mostrei hoje na aula de colecistite, o guideline de toque, que ele vai pontuando. Isso é uma evolução. A medicina atual
tende a querer pontuar, tende a querer ter as coisas mais palpáveis. Então, mas a gente não utiliza muito isso de rotina, tá? Não tinha sinal de irritação peritoneal. A gente não subentende nada. Eu subentende que fez essa manobra, eu não subentendo nada. A princípio não fez sinal de Murphy, não fez sinal nenhum. Ele palpou o abdômen e o abdômen não tinha dor. Se não tinha dor, o sinal de Murphy a princípio era negativo. Tudo bem, tá? Exatamente. Faltou especificar as manobras. Perfeito, concordo com vocês. Tá? Então, basicamente, a história faltou ser mais detalhada. Eu acho que o erro mais grosseiro de todos foi o tempo de evolução. Faltou o tempo de evolução, isso é muito importante. O cara fala, eu sinto essa dor há 10 anos. Pronto. Que raio de troço é esse, que abdômen agudo de 10 anos? Então, o tempo de evolução é muito importante. Toque retal, exame ginecológico, dados muito importantes também. E a descrição dos demais sinais. O que acontece? Isso é uma história verídica, foi tirado do prontuário do paciente. Provavelmente foram feitos, mas nós temos um péssimo hábito de não ficar escrevendo. Então, isso é um detalhe importante. Vamos continuar. Posso fazer uma intervenção aí, professor? Pode, meu chefe. O que eu acho que acontece, é só para ilustrar isso para os alunos, é que existe uma pressa muito grande em definir o diagnóstico, porque a gente sabe que pode contar com um exame de tanta precisão como a tomografia computadorizada. Então, às vezes, a gente negligencia um pouco o exame físico ou a história do doente, porque a gente sabe que não foi esclarecido até então e a gente pode lançar a mão da tomografia, que é um exame muito importante. É só para ilustrar a conversa aí. Em relação aos exames solicitados, todos seriam necessários na condução do paciente? E o que devemos levar em consideração avaliando o resultado? Então, isso é um dado importante. Vamos voltar para os exames? Vou deixar aberto o menor. Não, aqui. Não tem jeito. Então, vamos lá. Vamos mostrar os exames. Foi feito exame de rotina de radiológica de abdômen agudo, foi o exame inicial. Não vamos chegar na tomografia ainda, vamos esperar um pouquinho para tecer. Rotina radiológica de abdômen agudo, que vocês viram, que a gente já discutiu sobre isso. Tenho um hemograma completo, foi pedido, e uma lipase foi pedida. TGO, creatinina, sódio, potássio, amilase, ureia, bilirrubina, fosfatase alcalina, grama GT, TGO. Então, esses foram os exames pedidos. Então, ele pediu prova de função hepática, pediu a lipase, amilase, prova de função pancreática, eletrólitos e função renal. Então, vamos guardar assim, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente acompanhar. E agora precisamos discutir. O que a gente precisa? Tá? Vamos voltar à pergunta de vocês aqui. Deixa eu subir um pouquinho. Não. Só um segundo. Então, hemograma completo também. Então, precisamos começar a conversar sobre isso tudo aqui. Devemos se considerar que trata-se de uma paciente idosa. E, por isso, a leucocitose pode não ter sido alta, mas é uma leucocitose até compatível com o que a gente achou. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dos exames que nós pedimos. O que vocês acham desses exames todos pedidos aí? Vamos ver se alguém escreveu alguma coisa. Hemograma completo, concordo. Amilase, porque pancreatite é um dos diagnósticos diferenciais, é a rotina do que a gente faz. Tá? Vendo sinal indireto de pancreatite, isquemia, perfeito. Sódio e potássio, por ela ser idosa e distúrbio eletrolítico serem comuns, então não vamos entrar, chegamos nessa conclusão. Ela é idosa, pedimos sódio e potássio. Veja bem, tem que só pensar no segundo. O sódio e potássio é consequência. Lembra que a gente pode pedir qualquer exame, isso aí não há dúvida nenhuma. Vocês podem pedir qualquer exame.
mas vocês têm que justificar. Você tem que saber por que você está pedindo. Então, eu pedi só de potássio porque essa paciente pode ter isso ser quadro de distúrbio eletrolítico. Não é. Se ela tiver distúrbio eletrolítico, é secundário essa doença de base ou ela é crônica, mas ela não levou esse quadro. Quadro de hiponatremia é confusão mental. Quadro de hipocalemia é hipomotilidade. No abdômen, ela vai distender o abdômen. Não tinha nada disso ali para a gente pensar. Amilase foi bem pedido. Lipase. Precisa de lipase? O que vocês acham? Pede lipase para essa paciente? Silêncio fúnebre. Não, muito bem. Alguém já falou. Não, porque, mas a lipase é mais específico que a amilase. Não, não é. Isso é uma confusão que todo mundo faz. A lipase não é mais específica da amilase. O que muda? A amilase aumenta no momento da pancreatite e a lipase aumenta depois. Mas a amilase cai progressivamente, mas só chega ao normal se eu não tiver pancreatite. Então, não preciso de lipase. Para o diagnóstico de pancreatite, a amilase é o suficiente. A lipase me ajuda no tempo de evolução. Isso aí é outra conversa. Então, eu não preciso. Ureia e creatinina. Vocês acham que foi bem pedido? Estou esperando vocês responderem. Ureia e creatinina, vocês pediriam? Eu pediria. E aí? É uma paciente idosa, gente. Se alguém já pensou na tomografia com contraste, eu tenho que saber essa função renal. Então, veja a justificativa. Eu pedi ureia e creatinina para avaliar a função renal. Agora, pediram bilirrubina e fosfatase alcalina. Para que serve bilirrubina? Para ver se ela está ictérica? Diagnóstico de icterícia é clínico. Não, ela está ictérica. Agora eu peço bilirrubina. Mas se a paciente não está ictérica, não tem que pedir bilirrubina. Fosfatase alcalina é enzima canalicular. Então, ela tem que ter obstrução de canalícula ou tumor ósseo. Como ela não tem história nem de icterícia, nem de tumor ósseo, tem que pedir fosfatase alcalina. É gastar dinheiro do hospital que não precisa. Tá? TGO e TGP foi pedido, mas se você pensar em hepatite, eu não pensei em hepatite em momento algum, mas pode ser que alguém pense, não, ela pode ter hepatite. Justifica a gente pedir TGO e TGP. Ok? Vocês estão ainda aí? EAS precisa? Olha, ela faz parte da rotina. A rotina é boa. Eu teria pedido. Paciente idosa, uma dor atípica, ela poderia até ter pielonefrite. Poderia, sim. Tá? E ela é parte da rotina. Eu acho que vale a pena pedir, sim. Mais porque faz parte da rotina do que pela clínica da nossa paciente. Então, vamos continuar com as perguntas. Márcio. Oi. Se a princípio não tivesse indicação de tomografia com contraste, eu não precisaria pedir a ureia e a creatinina, certo? Depende. Eu tenho que fazer volume, eu vou operar essa paciente. Na verdade, a ureia e a creatinina é para avaliar a função renal. Seja para tomografia, seja porque eu preciso repor volume depois. Mas eu sabendo que é uma paciente... Depois que eu cheguei ao diagnóstico de apendicite, eu sabendo que eu vou encaminhá-la para o bloco cirúrgico, eu peço a ureia e creatinina para função renal ou é desnecessário? É desnecessário. Para você operar a paciente é completamente desnecessário. Tá? Okay, agora, obrigada. Não, a paciente está hipovolêmica, é idosa, eu tenho que fazer volume. O principal parâmetro de uma reidratação adequada é a diurese. Mas a diurese dela vai traduzir a função renal? A função renal dela é eficaz? Ou eu vou fazer muito volume e ela vai fazer edema agudo de pulmão? Entendeu? Mas para elucidar, não tem nada.
ela não tem abdômen agudo urêmico. Então, eu não preciso. Ok? Obrigada. Vamos lá. Agora sim, explique, agora que o doutor Nilson adora, por que foi solicitado a tomografia computadorizada de abdômen agudo. Esse é o dado importante. Tá? É aonde a gente chegou. A tomografia é essencial, porque a gente mostrou um caso clínico e foi pedida a tomografia. Eu preciso fazer essa tomografia em todos os casos, ela é rotina do meu abdômen agudo. Uma coisa que a gente sabe é o exame de maior acurácia, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas eu preciso pedir, tá? Ele foi pedido precoce? Uma pergunta que eu posso fazer. Porque a impressão que me deu é o seguinte, tinha uma paciente lá com dor abdominal, vocês lembram que na descrição, quando o cirurgião chegou, a dor tinha melhorado e pediu-se uma tomografia. Eu não sei o tempo de evolução dessa paciente, olha que detalhe. Tomografia é o exame de maior acurácia que fecha diagnóstico de apendicite pré-operatório. Em fases iniciais, a tomografia pode ser normal na apendicite. E aí? E se eu fiz essa tomografia cedo demais e ela vem normal? Eu taxo essa paciente normal, porque ela tem uma tomografia normal? Essa é a pergunta. E aí, essa é a pergunta. Qual é o momento da tomografia? E o que vocês acharam da tomografia? Isso agora eu quero. Alguém já viu? Dúvida diagnóstica. Perfeito. Tive dúvida o tempo todo. E se a tomografia vem normal? Ela tem uma úlcera perfurada de parede posterior tamponada pelo pâncreas. A úlcera era pequena, a tomografia não deu para ver edema de parede, e a perfuração no pâncreas era pequena, tamponada, e não tem sinal de edema naquele pâncreas. E aí? Passou com um exame normal, ela tem uma úlcera cerebrante, eu vou mandar ela embora, e ela vai voltar 3 dias com hemorragia posterior, com o abdômen distendido, e aí? Com uma TC normal. Essa é a pergunta. Então, alguém fez uma pergunta interessante. Até quando que eu devo te esperar? Não tem tempo, não tem uma regra que tem. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar. Se a TC vier normal, deve deixar ela em observação por 24, 48 horas? Primeiro, a pergunta que alguém fez já me deu a resposta. Essa é uma paciente que tem que ficar em observação. É uma paciente que você não vai liberar, ela tem 77 anos. Chegou no hospital com dor abdominal. Independente da tomografia ou não, é uma paciente que você não pode liberar de uma hora para outra. Você pediu o exame de rotina, ela ainda tem 17.800 leucócitos. Não tem um... E se ela tiver pielonefrite? Pelo que alguém falou, por que não fez o EAS dessa paciente? Então, às vezes, a gente pede exames desnecessários, exames a mais. Exames que podem me dar um caminho errado. Isso que a gente tem que guardar. O mais importante é examinar esse paciente seriada. Examina de novo. Daqui a 3 horas, olha esse paciente de novo. Repete esse leucograma, que a doença é evolutiva. E na nossa história clínica ali, descreve que a paciente teve melhora quando o cirurgião chegou. Teve melhora porque hidratou, fez analgesia, ela está quietinha na cama. E a tomografia evidenciou, foi um achado. E pegou uma apendicite necrótica, olha, sem perfuração, sem pus na barriga. Essa paciente ia tornar a clínica mais exuberante daqui a 3 horas, 4 horas. Não há dúvida nenhuma que a tomografia nesta paciente foi importante. Que ela selou esse diagnóstico. Mas o mais importante, alguém já escreveu, é o exame físico seriado, de preferência pelo mesmo examinador. Senão a gente não precisa nem ir no hospital.
Ah, tem uma paciente com dor na barriga, faz tomografia e manda lá para a técnica da tomografia, lá dá o diagnóstico. Se for apendicite, eu vou operar. Isso não funciona assim. Tá? Então, tomografia é importante, tomografia tem grande acurácia no diagnóstico pré-operatório, mas, primeiro, nem sempre é necessário. Segundo, pode passar desapercebido o meu diagnóstico e eu até postergar a cirurgia por causa da tomografia. Tá? Isso é um dado importante. Acho que a gente acabar fazendo tomografia mesmo nessa paciente, que essa paciente ia ter uma evolução insidiosa, primeiro porque ela é idoso, a clínica do idoso não é tão exuberante. Eu tenho vários diagnósticos diferenciais não cirúrgicos, a gente já falou, semioclusão intestinal, tumor de cólon, pielonefrite, e acabar fazendo tomografia, eu acredito pela evolução da paciente. Mas eu acredito é porque ela operou. Aí é mais fácil eu emitir opinião. Ok? Concordam ou discordam? Ou vocês querem fazer tomografia para todo mundo? Doutor Nilson adora fazer tomografia para todo mundo. Doutor Nilson tem ojeriza de tomografia. Não, não é isso não, professor Márcio. Não é isso não. Só acho que a tomografia leva à preguiça do raciocínio diagnóstico. Isso que eu acho. E pode passar desapercebido. Exatamente, então, leva à preguiça. Eu acho que a anamnese e o exame físico são fundamentais, até seriados são mais importantes que a tomografia. Eu acho só que a tomografia leva à preguiça desses itens todos que vocês comentaram aí, só isso. Perfeito. E uma coisa que a gente vê muito, Dr. Nilson já está no segundo nível. Ele trabalha hoje em valores, em preço, em custo. Quem que paga a medicina? E a gente cansa de ver no pronto-socorro exatamente isso. Paciente com uma clínica clássica de apendicite e você chega lá e o paciente fez uma tomografia computadorizada que está mostrando apendicite que não precisava. Alguém vai pagar essa conta. Então, isso é um dado importante. Fora a quantidade de radiação que o paciente toma, né? Exatamente. Ao avisar a paciente sobre o procedimento, ela mostra preocupação quando a incisão que será realizada. Qual a resposta seria pertinente ao questionamento? Então, ela vai operar. Apesar que ela é uma senhora de 77 quilos, ela é vaidosa, ela falou, eu vou ter que fazer aquela incisão enorme. Mudando, só voltando um pouquinho, alguém falou, e o ultrassom? Ultrassom é o mesmo raciocínio, ele é ruim para órgão sólido, ele é importante na intérface líquido-sólido. O ultrassom ia me ajudar para colicistite, ia me ajudar se eu pensasse em abscesso na barriga também. É um exame que pode ser feito, é o mesmo raciocínio da tomografia. Tá? Então, vamos lá. Como a gente justificaria essa incisão mediana? Perfeito. A Raíssa já me falou, primeiro que ela já tinha uma incisão prévia. Tá? Aí eu utilizar a mesma incisão, não seria uma nova cicatriz, seria outra cicatriz. Não ficar claro por que não optou para a videolaparoscopia. Videolaparoscopia seria excelente para essa paciente, mas a gente não faz de rotina, no nosso hospital não tem videolaparoscopia. Não tenha dúvida que a videolaparoscopia seria ótima. Ótimo. As respostas são boas. A resposta deveria ser que a sua cicatriz será reutilizada para que ela não tenha mais uma cicatriz, embora McDonough e Davis sejam preferenciados. Na verdade, não é bem isso, não. O raciocínio é perfeito. A incisão mediana é na dúvida diagnóstica. É uma paciente difícil. Lembra que eu falei? A tomografia foi muito sugestiva. Então, vou dar um exemplo do dia a dia, da experiência nossa que a gente tem. A gente já abriu o paciente com dor na fossa ilíaca direita, que era uma úlcera perfurada. O paciente faz uma úlcera perfurada, a úlcera tampona, a secreção segue a goteira parietocólica direita e acumula na pelve fossa ilíaca direita.
Aí o paciente abre uma clínica de dor na fossa ilíaca direita. Aí você faz a tomografia, está lá. O espessamento não tinha gás porque a úlcera bloqueou, e o espessamento lá na fossa ilíaca direita. Aí abre uma incisão de Davis. Quando eu abro aquilo, eu dou de cara com secreção gástrica, com resto alimentar. Eu acabo tendo que ampliar ou fazer uma nova incisão. Como é que eu vou ampliar uma Davis? Ela vai ganhar uma Davis e uma mediana lá em cima. Tá? Então, a incisão mediana nela foi indicada até pela dúvida diagnóstica. Para vocês verem como é que a tomografia, apesar de ter me dado mais dados, ela não selou, ela mostra, porque aquela tomografia é para abrir uma incisão pequenininha. É uma tomografia que mostra um apêndice aumentado de tamanho, uma gordura periapendicular espessada, sem secreção livre na cavidade. Então, aquilo é incisão para incisão pequenininha. Pela incisão ser pequenininha e menor, a recuperação também é melhor que uma recuperação de uma incisão mediana. Na verdade, a incisão mediana foi feita na dúvida diagnóstica. Se eu precisar ampliar essa incisão, lembro que 77 anos também na idade de apendicite, apesar de pode aparecer apendicite. Ok? Vamos a mais uma pergunta. Durante o preparo pré-anestésico, o anestesista perguntou ao cirurgião se é para fazer antibiótico. E aí, resposta e justificativa. Gostei da resposta aqui da dona Raíssa, foi uma resposta boa. Inicialmente, eu teria feito antibiótico profilático. Você já sabe que a terapêutica, quanto mais precoce, melhor. Perfeito. Eu tenho uma TC que mostra que é inicial. Então, eu falaria antibiótico profilaxia. Como? Cefoxitina na indução. Perfeito. Tá? Ou tal, tá muito bacana. Mas quando eu abri, durante a cirurgia, a justificativa está perfeita. Então, o anestesista mandou, eu faço cefoxitina porque eu acho que é profilático. Eu abri. Mas quando eu olhei, ele tinha um divisor de águas. Lembra que nós falamos isso? Tinha necrose. No minuto que tem necrose, aparece a bactéria, o anaeróbio. E agora, o antibiótico passa a ser terapêutico. E aí, o que eu faço? Tá certo? Sim, deve fazer antibiótico terapia. Mas eu já fiz cefoxitina. E agora, o que eu faço? Você fez cefoxitina, 2 gramas na indução, que seria profilático. Na hora que eu abri, tinha gangrena. Eu falei, não pode ser profilático, tem que ser terapêutico. Perfeito, não há discussão quanto a isso. Mas ele já fez cefoxitina. O que eu faço agora? Terapêutica, ceftriaxona e metronidazol. A cefoxitina cobre para o anaeróbio, mas ele cobre mal para o anaeróbio. Ele serve como profilaxia, mas não como terapia. Aí eu faria ceftriaxona com metronidazol? E a cefoxitina? Que ela já estava fazendo, não faria. Ela fez uma dose, ela fez 2 gramas na indução. Aí eu não faria mais. Perfeito. Para de fazer. Não precisa mais da cefoxitina. Acabou, começa com ceftriaxona e metronidazol, perfeito. Então não há problema algum. Mesmo que na tomografia, não precisava ser na indução, na tomografia, na hora que você viu aquela imagem, eu vou abrir esse apendicite, parece que é inicial. Faz 2 gramas de cefoxitina nela, poderia ter feito lá embaixo. Não precisaria esperar lá em cima para o anestesista. O anestesista ela faz, não, já fiz. Mas quando eu abri pela presença de necrose, aí a gente resolve. Fizeram uma pergunta que é a próxima pergunta. Então, vamos lá. Muda a ordem da conduta quando está com necrose, nós já acabamos de responder isso. Muda porque apareceu a bactéria mais virulenta. Aí acabou a cirurgia, você começou com seu ceftriaxona, tirou o apêndice, lavou a cavidade.
E foi conversar com a família. Realmente ela operou, era uma apendicite, ela foi feita apendicectomia, ela saiu, não precisou do respirador, ela está estável hemodinamicamente, o pós-operatório dela será na enfermaria. E elas perguntam, que agora alguém, quanto tempo que ela vai fazer antibiótico? 7 dias. Quanto tempo ela vai ficar internada? E aí? Essa é a pergunta. Quanto tempo eu faço antibiótico nessa paciente? Já decidi que é terapêutico. E agora? Quanto tempo que eu faço antibiótico? Porque a gente cansa de ver. Antibiótico tem que fazer de 7 a 14 dias. Está escrito aonde isso? Na bula. Está lá escrito, 7 a 14 dias. Então, primeira coisa, tuberculose, eu trato quanto tempo? 6 meses. Osteomielite, 45 dias. Endocardite bacteriana, em torno de 21 dias. Infecção urinária em mulher jovem, 3 dias. Blenorragia, ceftriaxona dose única, quer dizer. Então, tempo é relativo. Eu uso antibiótico enquanto ele for eficaz. Quanto tempo eu vou fazer de antibiótico nessa paciente? Perfeito. Gostei de uma resposta aqui já. Depende da evolução do paciente. O uso do antibiótico também depende de exames complementares, físicos, que forem realizados no paciente após a cirurgia, assim como a decisão de manter ou mudar o antibiótico. Mudar, a gente não vai entrar muito agora nesse papo, não, que mudar é meio complicado. Vamos falar da suspensão, então. Então, realmente, a gente usa o antibiótico enquanto ele for eficaz. Enquanto ele for eficaz. Então, quais são os critérios para eu utilizar, para eu suspender o antibiótico? Critério, inicialmente, clínico e posterior, laboratorial. Clínico, ausência de sinais de infecção. Então, o paciente não tem mais febre, o paciente retornou à fome, está evacuando, o abdômen está flácido. Tá, então, lembra que a paciente era idosa, já pode não ter febre, aquela coisa toda. Febre não é sinônimo de infecção, febre é sinônimo de inflamação. Mas se ela tinha apendicite e tinha febre, a febre era por causa da apendicite. Então, esse é um dos critérios. Normalmente, 48 horas sem sinais sistêmicos de infecção. Isso é um dos critérios. O segundo critério é laboratorial. Leucograma, que mais uma vez não é sinônimo de infecção, mas se ele tinha apendicite era por causa, o retorno dos leucócitos próximo da normalidade. Então, normalmente abaixo de 10.000. E a cessação do desvio para a esquerda, ou seja, bastões menores do que 3. Então, a maioria dos livros já concordam com isso. O nosso serviço utiliza de rotina ausência de sinais sistêmicos de infecção 48 horas, leucócito menor do que 10.000 e bastões menor do que 3. Com essa gama de resultados, a gente suspende o antibiótico independente do tempo. E isso hoje tem um nome. Normalmente se dá em torno de 3 a 5 dias a utilização do antibiótico terapia. E como você usa num tempo inferior de 7 a 14 dias, a gente chama isso de antibiótico de curta duração, mas ela não muda ainda como terapia. Você não pode chamar de outro nome. Tá? Então, chama-se antibiótico terapia de curta duração. Então, esse é o antibiótico, esse é o critério. Ok? A última pergunta. Quais os cuidados? O paciente teve agora, suspendiu o antibiótico. Normalmente, a gente dá alta após a suspensão do antibiótico. Então, o paciente fica ali de 3 a 5 dias internado, suspendi o antibiótico, mandei esse paciente para casa. Tá? Quais são os cuidados para esse paciente? Então, primeiro, dieta. Qual é a dieta para esse paciente? Ok, perfeito. Dieta normal
evitando não abusar. Bebida alcoólica, gordura, perfeito. Alguém já escreveu aqui, perfeito, gostei muito das respostas, exatamente isso. Ela não tem limitação fisiológica para alimentar, ela não perdeu um pedaço do intestino. Se ela perde o hilo distal absorve bile. Então, essas pacientes normalmente têm diarreia. A dieta é normal para essa paciente. Tá? Analgesia, precisa? Como é que eu faço analgesia 7 dias depois? Isso aí, somente se ela se sentir dor. Se ela não sentir dor, não precisa. E qual é a complicação tardia que essa paciente pode ter? Depois desse 7º dia. O que pode acontecer que eu falo, se isso acontecer, é a complicação, e como é que você evita isso? E aí? Complicações com a ferida. Uai, pode fistulizar, pode abrir incisão cirúrgica, pode ter decência. infecção. Normalmente a decência ocorre por quê? Por que faz decência da minha ferida operatória? Esforço físico. Que é mais tardio. Então, é hérnia incisional. Mobilização precoce. Não, mobilização precoce é importante. Hein? Isso aí, não falemos isso mais. Tá? A mobilização precoce é um dos pontos importantes. Normalmente, uma senhora de 77 anos, vive trombose venosa, escara de decúbito, essa coisa. O que ela não pode fazer é o esforço físico. Tá? Então, levantar precoce é importantíssimo para essa paciente. Mas ela não pode querer levantar e ficar abaixando, levantando, abaixando e levantando na cama. Isso ela não pode fazer. Tá? Então, perfeito. Infecção e decência. Normalmente, essa ferida precisa fazer curativo depois do 7º dia? Matando saudade do 4º período. Precisa fazer curativo? Eu acho que não. Muito bem, essa ferida não precisa mais de curativo. Porque a partir de 48 horas, você lembra que já tem fibroplasia, a ferida já está vedada. O que eu preciso é do colágeno ser maturado nessa ferida para eu tirar os pontos. Para eu tirar os pontos do abdômen, em torno de 14 dias, mais ou menos, é o tempo que ela volta para retirar, reavaliar e retirar os pontos. Mas você tem que prevenir, sinais de infecção, sinais flogísticos, principalmente dor e hiperemia, e hérnia incisional, são as grandes complicações. Então, hérnia incisional é esforço físico, basicamente. Pode ser tosse também, desnutrição, é uma paciente obesa. Então, basicamente, esses são os cuidados. Dieta normal, remedinho para dor, se sentir dor, evitar abusos. Então, deambular, andar, beber bastante líquido, isso não precisa de curativo, ela vai lavar naturalmente aquilo durante o banho e depois vai passar um álcool a 70, alguma coisa assim. Ok? Mais alguma pergunta? Tá bom, já são 12h10, eu falei que ia acabar meio-dia. Eu tenho uma dúvida, Márcio. Ótimo. Então, a gente vai pedir para ela evitar esforço físico por quanto tempo, mais ou menos? A fase final, a fase de maturação, você lembra da aula de cicatrização? Aquela fase de maturação, de retração, aonde o colágeno é trocado pelo colágeno definitivo, leva de 3 a 6 meses, dependendo do trauma, dependendo da extensão da lesão. Essa é uma das grandes vantagens da videolaparoscopia. A videolaparoscopia você não tem um corte, você tem a punção. Então, normalmente, dependendo do esforço que a paciente for fazer, no mínimo 3 meses. Se a extensão for muito longa, 6 meses de esforço físico. Então, eu vou na academia pegar peso, 6 meses pelo menos, senão vai ter hérnia incisional, é a grande complicação. Tá? Fase final da cicatrização de 3 a 6 meses. Ô, Márcio, eu tenho uma dúvida. Se tiver infecção no sítio cirúrgico, eu reinicio antibiótico terapia? Não. O tratamento de uma infecção local é local. Isso é um dado importantíssimo. Então, por exemplo, que a gente fala, vamos até extrapolar isso um pouquinho. O paciente fez infecção na barriga. Por que o paciente que opera apendicite fez um abscesso na barriga? Ela não tomou um antibiótico direito? Não é isso. Para eu ter infecção dentro da barriga, eu preciso de um substrato anatômico. Olha que nós falamos de colecistite hoje.
Não comecei com infecção, eu comecei com cálculo. O cálculo impactável, o processo inflamatório, foi o que foi o fator, foi o substrato para a infecção. Lembra da apendicite? Hipertrofia do folículo linfóide ou fecalito. É o substrato anatômico. O paciente faz pancreatite necrótica, aquela necrose infectou. Então, a infecção na barriga precisa de um substrato. Quando ele opera apendicite, ele tem abscesso porque ele ficou com um resto de infecção na barriga. Por isso que o cirurgião lava a barriga bastante. Acabou a cirurgia, ele lava para aspirar. Porém, nem sempre eu consigo tirar. Vocês lembram na aula hoje que eu dei da apendicite, aquela fibrina grudada? Você viu como é que começou a sangrar quando ele tirou? Às vezes sangra tanto que você tem que deixar. Então, aquele substrato pode ser que apareça infecção depois. Na infecção da ferida, que aparece do 5º ao 10º, num pico de 7 dias, a infecção é local, é o meio. Então, quando você altera o meio, aquela infecção tende a entrar em resolução. Normalmente, as bactérias que causam infecção na ferida são os gram-positivos mesmo e gram-negativos. Quando você abre a ferida, o meio muda. Então, você consegue tratar essa infecção efetivamente. Então, a infecção local, o tratamento é local. Então, a infecção ferida de uma apendicite, abrir os pontos. Não há necessidade de antibiótico. O antibiótico eu faço quando ultrapassa 24, 48 horas que eu drenei e ele continua com sinais de infecção. Aí você pensa em fazer antibiótico. A indicação de antibiótico na infecção da ferida é quando eu tenho um corpo estranho. Exemplo, operou uma hérnia inguinal e implantou uma tela. Ou a paciente fez uma prótese mamária, colocou silicone na mama e fez uma infecção da ferida. Se essa infecção da ferida atingir o corpo estranho, atingir a prótese da mama ou atingir a tela de Marlex, eu não consigo mais tratar essa infecção, porque ela é um corpo estranho. Então, coloniza aquele corpo estranho e eu tenho que tirar aquele corpo estranho. Então, a única indicação de antibiótico precoce na infecção da ferida é a presença de corpo estranho. Tem outras também, celulite extensa, essa coisa toda. Mas, a princípio, o tratamento da infecção da ferida é local, é abrir os pontos e drenar. Ok?